Essa era a religião predominante aqui na Etiópia. A Etiópia foi o primeiro reino cristão do mundo. Apagaram a parte mais aterradora da Bíblia e quase ninguém percebeu. Durante séculos, bilhões de pessoas acreditaram que a Bíblia que liam continha a história completa. O início, o aviso e o fim da humanidade. Mas e se esse fim nunca tivesse sido completo? E se passagens inteiras, visões detalhadas dos últimos dias, tivessem sido silenciosamente removidas antes mesmo de chegarem ao mundo moderno? Pouco antes de sua morte, um monge etíope fez uma afirmação que muda tudo. Ele revelou que, nas profundezas da Bíblia etíope, um dos textos cristãos mais antigos e menos alterados, existe uma versão do fim dos tempos muito mais explícita, muito mais estruturada e muito mais perturbadora do que qualquer coisa encontrada nas escrituras modernas. Não se tratam de profecias vagas. Elas descrevem sequências, eventos, uma progressão que parece menos com escrita antiga e mais com um aviso, destinado a um momento específico no tempo. Então, por que o mundo nunca ouviu falar disso? Por que essas passagens nunca foram incluídas nas versões lidas por bilhões de pessoas hoje? Porque se o que ele disse for verdade, o final que nos contaram é apenas metade da história. Antes de revelarmos o que estava escondido, curta e inscreva-se. Porque o que você está prestes a ouvir não é algo que todos querem que você saiba. Por quase 2000 anos, os cristãos ouviram a mesma história. Jesus ressuscitou dos mortos, apareceu aos seus seguidores e deixou uma mensagem de salvação. Mas na Etiópia, livros cristãos muito antigos contam uma versão muito mais profunda e assustadora do que ele disse. Uma versão que a maioria das pessoas no Ocidente nunca ouviu. A Igreja Ortodoxa Etíope possui uma das Bíblias mais antigas e completas do mundo. Alguns desses livros nunca foram aceitos pela Igreja Romana. Eles incluem escritos que registram exatamente o que Jesus ensinou após a sua ressurreição, incluindo uma profecia completa sobre o fim dos tempos que vai muito além de tudo o que se encontra no livro do Apocalipse. Esses escritos antigos foram preservados por séculos por monges etíopes que os copiaram cuidadosamente à mão. Eles acreditavam que as palavras de Jesus jamais deveriam se perder, especialmente estas, pois não eram palavras de consolo, mas sim advertências. Nesses livros, Jesus não deixou a terra sem antes traçar um mapa completo do que está por vir. Ele descreveu a era final com uma precisão arrepiante. Falou de um mundo que se tornaria frio em espírito, onde a verdade seria trocada pelo espetáculo, onde líderes usariam vestes sagradas enquanto suas mãos gotejavam com o sangue dos pobres. Um dos textos mais importantes é chamado de Livro da Aliança. O livro afirma registrar as coisas que Jesus disse aos seus discípulos nos 40 dias após a sua ressurreição, antes de ascender aos céus. E, neste livro, a profecia do fim dos tempos não é vaga. É assustadoramente específica. Jesus diz: a era final começará, não com o fogo do céu, mas com a morte lenta da consciência. Ele descreve uma geração que conhecerá o seu nome, mas não a sua voz. Eles construirão catedrais e as encherão. Mas o Espírito, diz ele, já terá abandonado o edifício. Ele adverte que falsos profetas surgirão não em terras distantes, mas dentro das próprias igrejas construídas em seu nome. Eles falarão do céu enquanto constroem impérios na terra. Ele diz: quando virem meu nome sendo usado para justificar guerras, para desculpar a ganância, para silenciar os pobres, saibam que a hora está próxima. A profecia então se volta para o mundo físico. Jesus descreve terremotos, inundações e fenômenos celestes que confundirão até os homens mais sábios. Mas ele afirma que esses não são castigos, são sinais. Ele os chama de dores de parto de uma nova era. Ele diz que a própria terra gemerá e tremerá porque sabe o que está por vir, mesmo quando as pessoas que nela vivem já tiverem esquecido. Esses avisos parecem ter sido escritos ontem. O texto etíope diz: Jesus olhou nos olhos de seus discípulos e disse: não temam o tremor da terra, temam o tremor que não vem, a quietude dos corações que se tornaram completamente frios.
Outro livro da Etiópia, chamado Escalia, acrescenta outra dimensão a essa profecia. Nele, Jesus alerta seus seguidores sobre um império final, um sistema de poder tão vasto e tão sutil que a maioria das pessoas viveria dentro dele, sem jamais saber que estava em cativeiro. Ele diz que este império não usará correntes, usará conforto, dará pão e entretenimento às pessoas e chamará isso de liberdade. Ele diz: bem-aventurados aqueles que veem a gaiola e ainda assim escolhem o amor. Bem-aventurados os que têm fome de verdade na era da falsa abundância. Se a profecia do fim dos tempos, escondida na Bíblia mais antiga da Etiópia, ainda pode mudar tudo o que pensamos saber sobre os últimos dias, que advertências mais profundas se escondem no livro sagrado mais misterioso do mundo, vamos descobrir. Os mesmos textos também incluem uma visão arrepiante de como serão os últimos dias vistos de dentro. Jesus diz que, na última era, sua voz ressurgirá de lugares inesperados, de desertos, de prisões, das crianças esquecidas. Ele diz que seu espírito falará por meio daqueles que são ignorados pelos poderosos. E que a verdade mais perigosa dos últimos tempos é esta: aqueles que afirmam estar preparados serão os últimos a perceber a chegada do arrebatamento. Essa ideia subverte completamente todas as suposições confortáveis sobre o arrebatamento e os últimos dias. A longa história cristã da Etiópia ajuda a explicar por que esses textos sobreviveram. O país é cristão desde o século IV, mas ficou isolado de Roma durante centenas de anos. Devido a esse isolamento, preservou uma versão mais completa e mística dos ensinamentos de Jesus. Nesses escritos etíopes, o fim dos tempos não é simplesmente uma sequência de desastres. É descrito como uma guerra espiritual travada dentro de cada coração humano. Jesus diz que a batalha final não será entre exércitos, mas entre a verdade e o amor do consolo, entre o fogo do despertar e o sono das almas satisfeitas. Os etíopes também afirmam que existem 3 razões principais pelas quais a Igreja Ocidental suprimiu essa profecia do fim dos tempos. O primeiro motivo é o controle político. Roma queria uma narrativa do fim dos tempos que mantivesse as pessoas dependentes da Igreja para salvação e sobrevivência. Uma profecia que dizia que o Espírito de Deus ignoraria as instituições e falaria diretamente aos humildes e quebrantados era perigosa demais. O segundo motivo é o misticismo. Os textos etíopes sobre o fim dos tempos estão repletos de visões, concílios angelicais e cronogramas cósmicos que os líderes da Igreja Ocidental rotularam como heresia. O terceiro motivo é o medo. Um medo genuíno e aterrorizante. Temiam que, se as pessoas lessem essas palavras, entenderiam que o fim dos tempos que aguardavam poderia já estar se desenrolando ao seu redor. Alguns textos etíopes dizem que Jesus descreveu a era final em 4 estágios. O primeiro estágio é a era do esquecimento, quando as pessoas gradualmente deixam de buscar a verdade. O segundo estágio é a era do espetáculo, quando o ruído e o entretenimento substituem a sabedoria. O terceiro estágio é a era do falso pastor, quando líderes corruptos se apropriam do nome de Deus e o usam como arma. A quarta e última etapa, aquela que faz os estudiosos empalidecerem, é o que o texto chama de o grande silêncio. Não um silêncio de paz, mas um silêncio do espírito. Quando a ligação entre o céu e a terra se torna tão tênue que até mesmo aqueles que a procuram mal conseguem senti-la, Jesus diz que, pouco antes do fim, no momento mais profundo do grande silêncio, o fogo retornará. Não para destruir o mundo, mas para despertá-lo uma última vez. Mas mesmo com esses avisos aterrorizantes, os textos etíopes sobre o fim dos tempos terminam com algo que a Igreja Ocidental desesperadamente não queria que as pessoas ouvissem. Jesus diz: o fim não é o fim da vida, é o fim da mentira. Ele diz que o que está por vir não é a destruição por si só. É uma purificação, uma queima de tudo o que é falso. E ele promete que aqueles que escolheram o amor e a verdade, mesmo quando o mundo inteiro escolheu o conforto e o poder, não se perderão. Ele diz que serão reconhecidos por suas cicatrizes, não por suas coroas.
Esses escritos mostram uma visão do fim dos tempos que não se trata de fuga, mas sim de transformação. Se a Etiópia realmente preservou a profecia esquecida de Cristo sobre o fim dos tempos, então que avisos ocultos específicos esses textos sagrados revelam sobre o nosso mundo atual? Vamos nos aprofundar. A Bíblia Etíope Antiga contém ensinamentos sobre o fim dos tempos que fazem o livro do Apocalipse parecer um resumo. Ela conta uma história mais profunda e detalhada sobre os sinais que precederão os últimos dias, os selos que devem ser rompidos dentro da alma humana e o que realmente significa estar desperto quando a hora final chegar. Esses escritos dizem que, após a sua ressurreição, Jesus compartilhou uma profecia complexa que nunca foi registrada nos evangelhos comuns. Monges etíopes protegeram esses textos por centenas de anos, acreditando que eles continham o verdadeiro plano para o fim desta era. Nesses livros antigos, Jesus ensina que os sinais do fim dos tempos serão mal interpretados por quase todos. Ele diz que as pessoas observarão os céus em busca de sinais dramáticos, enquanto ignoram os verdadeiros sinais que acontecem bem diante de seus olhos. Ele descreve a desestruturação das famílias, a mercantilização do amor e a idolatria como os verdadeiros sinais de que a hora final está se aproximando. Ele diz que a geração que faz deuses à sua própria imagem é a geração que está à porta. Muitas pessoas que assistem a este vídeo agora sentirão um arrepio ao ler essas palavras, porque vivemos na era das selfies, da construção de marcas pessoais e da identidade algorítmica. Jesus, segundo os textos etíopes, previu essa era e a nomeou. Outra parte da profecia etíope sobre o fim dos tempos fala sobre o que chama de as duas colheitas. Diz que, na era final, duas coisas crescerão lado a lado, uma grande escuridão e um grande despertar. Esta não é a ideia reconfortante de um mundo que melhora gradualmente. É a ideia aterradora e esperançosa de um mundo violentamente puxado em duas direções ao mesmo tempo. A escuridão ficará mais densa, a luz ficará mais brilhante, e o espaço entre elas, o meio termo confortável e morno, desaparecerá por completo. Jesus disse aos seus discípulos: naquele dia, não haverá mais como se esconder na escuridão. Cada alma será chamada a escolher. Antes de sua ascensão, Jesus entregou o que os escritos etíopes chamam de 7 selos do coração. Estes não são os dramáticos selos cósmicos da revelação. São muito mais pessoais e muito mais assustadores. O primeiro selo é o selo do conforto, a recusa em ser perturbado pela verdade. O segundo é o selo do orgulho, a crença de que o próprio entendimento é completo. O terceiro é o selo do medo, a adoração da segurança acima de tudo. O quarto é o selo da distração, o preenchimento de todo o silêncio, para que a voz de Deus não possa ser ouvida. O quinto é o selo da falsa comunidade, cercar-se daqueles que apenas confirmam o que você já acredita. O sexto é o selo da falsa misericórdia, usar o perdão como justificativa para nunca mudar. E o sétimo selo, aquele que Jesus diz ser o mais perigoso, é o selo da própria religião, o uso de palavras sagradas e rituais para evitar a realidade viva e ardente de Deus. Ele diz: quando uma pessoa rompe todos os 7 selos dentro de si, ela está pronta. Eles se tornam o fogo que esperavam do céu. Muitos acreditam que essa profecia se refere diretamente aos nossos tempos. Um mundo se afogando. Em um mundo onde a linguagem espiritual foi usada como arma pelos poderosos. Um mundo onde milhões vão à igreja e ainda se sentem completamente vazios. Um mundo que é ao mesmo tempo mais conectado e mais desesperadamente solitário do que em qualquer outro momento da história da humanidade. A essência do ensinamento etíope sobre o fim dos tempos é ao mesmo tempo aterradora e libertadora. Diz que o fim não virá para o mundo, mas sim para a mentira. E aqueles que abandonarem a mentira, que romperem seus 7 selos internos e escolherem a ardente verdade do amor, não apenas sobreviverão ao que está por vir, como se tornarão a razão pela qual o mundo vale a pena ser salvo.
Se a profecia oculta da Etiópia sobre o fim dos tempos guarda essa verdade aterradora e bela, será que a própria terra não seria o lugar destinado a guardar essas palavras finais? Vamos descobrir. Jesus foi traído, torturado e crucificado para salvar o mundo. Essa é a história contada em igrejas do mundo todo, transmitida por gerações, encontrada em Bíblias, obras de arte e vitrais. Mas outro relato, que acrescenta uma dimensão que a maioria dos cristãos nunca encontrou, foi preservado em um lugar distante, na Etiópia. Alguns dos manuscritos mais antigos guardados em seus mosteiros afirmam que, antes de ascender aos céus, Jesus deu aos seus discípulos algo que a Igreja Ocidental omitiu completamente: uma profecia final, uma visão completa e aterradora do mundo nos últimos dias. Esse testemunho, conhecido entre os estudiosos etíopes como a profecia da testemunha final, não ameniza o fim. Ele o nomeia. Ele o data em termos espirituais e descreve a geração que o vivenciará com uma precisão que faz o leitor moderno gelar o sangue. Uma das igrejas cristãs mais antigas do mundo, a Igreja Ortodoxa Etíope, remonta suas origens espirituais a Menelik I, filho do rei Salomão e da rainha de Sabá. A fé etíope desenvolveu-se através da oração, do jejum e de uma profunda prática espiritual, não através da conquista política e do império, como aconteceu com a versão romana do cristianismo que se espalhou pelo mundo. Dentro de antigos mosteiros em lugares como Laibela e Axum, monges guardavam pergaminhos e livros sagrados escritos em gaélico, uma antiga língua etíope. Esses escritos falam de um Jesus que carregava não apenas uma mensagem de salvação pessoal, mas também um alerta cósmico sobre um mundo que um dia crucificaria a própria verdade. Nesta versão da profecia, Jesus diz aos seus discípulos que a testemunha final não é um anjo, nem um evento cósmico. A testemunha final é uma geração de pessoas comuns que se levantarão na mais profunda escuridão dos últimos dias e se recusarão a ficar em silêncio. Ele diz que essa geração não será bem-vinda pelos poderosos. Serão zombados, silenciados e apagados das plataformas e dos púlpitos de sua época. Mas suas vozes, diz ele, serão ouvidas onde realmente importa, não em arenas ou telas, mas nos corações das pessoas que estão prontas para ouvi-las. Jesus diz aos seus discípulos: não tenham medo se lhes cortarem a voz. A verdade não precisa de microfone. Segundo teólogos etíopes, a supressão dessa profecia não foi acidental. Eles acreditam que foi um ato deliberado do Concílio de Nica, em 1000 d.C., quando líderes da igreja controlada pelos romanos escolheram quais livros moldariam o cristianismo pelos próximos 2000 anos. Eruditos etíopes afirmam que este concílio estava aterrorizado com profecias que falavam da própria igreja se corrompendo nos últimos dias. Uma profecia que dizia que os falsos profetas, mais perigosos do fim dos tempos, usariam cruzes e construiriam catedrais, era ameaçadora demais para ser incluída. Então, essas palavras foram enterradas e a Etiópia as manteve vivas. Quer as pessoas vejam essa profecia como história literal ou como um aviso espiritual, a mensagem é inegável. O texto convida cada pessoa viva hoje a olhar para o mundo ao seu redor e perguntar: já chegamos lá? Estamos vivendo na era descrita no texto etíope? Somos a geração que escolherá entre a mentira confortável e o fogo incômodo? A profecia da testemunha final pode não constar em nenhuma Bíblia ocidental, mas sua mensagem não é história antiga. Parece ser a manchete de amanhã. Se a profecia oculta do fim dos tempos na Etiópia desafia tudo o que pensávamos saber sobre os últimos dias, então, o que torna esta antiga terra não colonizada tão singularmente escolhida para guardar a verdade mais aterradora e mais esperançosa do mundo? Vamos analisar mais de perto. A Etiópia é um dos países mais antigos e singulares do mundo. Sua história remonta a milhares de anos e é repleta de mistério, fé inabalável e uma incrível capacidade de sobrevivência. O que torna a Etiópia verdadeiramente diferente é que, ao contrário da maioria das nações africanas, ela nunca foi totalmente colonizada por potências estrangeiras. Por isso, o país conseguiu proteger sua cultura, tradições e textos religiosos antigos de uma forma que poucos lugares na Terra conseguiram.
Muitos etíopes acreditam que suas raízes remontam a Cam, um dos filhos de Noé, crença também mencionada em antigos escritos judaicos. Devido a essa conexão, a Etiópia é frequentemente vista como mais do que apenas um país. Ela é considerada um elo vivo com o mundo bíblico e uma das primeiras civilizações da história da humanidade. A fé desempenha um papel fundamental na identidade da Etiópia. Muito antes de o cristianismo se espalhar pela Europa, ele já havia se enraizado na Etiópia. Registros históricos mostram que o cristianismo já estava estabelecido ali no século IV. Mas, diferentemente de muitas outras regiões, não foi imposto ao povo por governantes ou impérios. Em vez disso, foi aceito naturalmente e protegido com profunda devoção. No século VI, um viajante chamado Cosmas Indicaplussis visitou a Etiópia e a descreveu como uma nação cristã forte e profundamente comprometida. Ele chegou a escrever que os líderes etíopes davam abrigo a cristãos que fugiam da perseguição em outras partes do mundo. Algumas comunidades na Etiópia seguem essa fé continuamente há milhares de anos, tornando-a uma das tradições cristãs mais antigas que existem. Um dos aspectos mais fascinantes da Etiópia é a sua Bíblia. A Bíblia etíope é considerada uma das versões mais antigas e completas já preservadas. Enquanto a maioria das Bíblias modernas, como a versão King James, contém 66 livros, a Bíblia etíope inclui muito mais, chegando a 88 em algumas tradições. Esses livros adicionais incluem escritos antigos como o livro de Enoque e o livro dos Jubileus, que não são encontrados na maioria das Bíblias atuais. Esses textos extras são parte do que torna a Bíblia etíope tão importante e misteriosa. Eles foram escritos em gaélico, uma língua antiga que pouquíssimas pessoas conseguem ler hoje em dia. Por causa disso, grande parte do mundo permanece alheia ao que esses textos realmente contêm. Isso inclui ideias detalhadas sobre o fim dos tempos, sobre como o mundo poderá eventualmente chegar ao fim. Ideias que raramente são discutidas fora da Etiópia. É por isso que a história do monge etíope é tão impactante. Em seus últimos dias, esse homem idoso, que dedicou a vida inteira ao estudo desses textos sagrados, decidiu falar abertamente sobre o que havia aprendido. Após uma vida inteira de silêncio, ele compartilhou o que acreditava ser essencial para o mundo ouvir. Segundo ele, a Bíblia etíope contém uma descrição mais completa e profunda do fim dos tempos do que aquela com a qual a maioria das pessoas está familiarizada. Ele descreveu esses textos não como simbólicos ou obscuros, mas como advertências detalhadas, mensagens que se mostram urgentes e relevantes ainda hoje. A própria Bíblia etíope existe em diferentes versões. Há uma versão mais abrangente, que inclui mais livros, e uma versão mais restrita, com menos textos. No século XX, o imperador Haile Selassie reconheceu oficialmente a versão mais restrita. No entanto, alguns estudiosos acreditam que os livros removidos na versão mais abrangente podem conter algumas das advertências mais importantes e sérias sobre o futuro, advertências que poderiam se relacionar com o mundo em que vivemos atualmente. A longa história de independência da Etiópia, sua fé profundamente enraizada e seus textos sagrados preservados sugerem algo poderoso. Embora muitas pessoas pensem na história religiosa como centrada em lugares como Roma ou a Europa, a Etiópia oferece uma perspectiva diferente. Ela mostra que algumas das tradições espirituais mais antigas e importantes podem ter sido protegidas longe dos centros de poder, em uma terra que permaneceu invicta e profundamente fiel às suas crenças. Isso levanta uma questão importante. E se houver partes da história, da fé e da profecia que a maior parte do mundo nunca explorou completamente? O que você acha da Bíblia etíope e da ideia de que ela possa conter informações ocultas sobre o fim dos tempos? Compartilhe suas ideias nos comentários. Obrigado por assistir e esperamos que você tenha achado este vídeo tão interessante quanto instigante.